Olá, meus alunos. Nós estamos estudando o gênero textual notícia, né? Na última aula nós estivemos numa aula online e estivemos iniciando esse conteúdo. Notícia que está acontecendo. Então, para uma breve revisão, nós vamos ver o que a gente falou aqui. Estudamos aqui sobre o texto, sobre uma notícia sobre ocupantes de um prédio que caía, que despencava. E aí tivemos o estudo do texto, a interpretação. Paramos na página de número 6 do volume 2. É importante a gente lembrar que nós já estamos já concluindo já o volume também 2, para entrarmos na outra etapa do volume 3 do nosso livro, certo? Então prestem bem atenção aí. Estamos aí, Daphne teve uma dúvida e pediu para que a gente estivesse repetindo, não é, a questão. Estudamos a página de número 6, paramos na página de número 6, na questão de número 4, onde falava: a notícia que você leu é composta por título, linha fina, lead, corpo do texto. Em quantos parágrafos estava dividido? Em quantos parágrafos dividimos esta notícia? E aí, alguns de vocês acertaram lá no Google Meet, quando disseram que foram em 7 parágrafos. De acordo com o texto, o que atrai as pessoas ao 94º andar do prédio? Além de haver um restaurante luxuoso, as pessoas sobem para apreciar a vista. Na questão de número 6, de acordo com o texto, por que os 6 ocupantes vivenciaram o incidente? Por que eles vivenciaram? Porque aquele que era um dos que se caracterizavam, um dos mais altos e velozes daquele prédio, aquele apartamento, aquele andar era o mais veloz, aquele elevador era o mais veloz, não é? A informação de que entre as 6 pessoas havia um casal de idoso e uma mulher grávida tem qual função? A gente especificou lá na outra aula que essa informação foi passada justamente por serem pessoas vulneráveis, pessoas que corriam um certo risco, não é? E aí, por isso, justamente por esse motivo que foi dado ali como informação de que existiam ali pessoas idosas e uma gestante. A questão 8. A notícia é um texto de relato. Portanto, nele predominam sequências narrativas em que determinam o fato, né, relatado. Para tentar manter a objetividade do relato, o jornalista usa a primeira pessoa, a segunda pessoa ou a terceira pessoa. Foi a terceira pessoa, certo? A notícia ela pode ter trechos descritivos e narrativos. A informação deve ser dada com uma objetividade e o redator não deve manifestar sua opinião sobre a notícia. É importante, gente, vocês prestarem bem atenção a esta experiência aqui, porque como uma atitude de conhecimento prévio acerca do gênero textual notícia, logo que nós concluirmos aqui a correção, eu vou estar passando para vocês a produção textual de uma notícia. Vocês vão produzir uma notícia e vão estar abordando justamente uma temática atual nessa notícia. E vocês têm que saber que vocês vão ser os jornalistas e que vocês não vão, nós não vamos poder influenciar. O repórter ele não influencia. O William Bonner e outros repórteres não podem usar o profissionalismo para influenciar naquela notícia. Não, nós temos que usar a notícia, o fato como ela realmente é, o acontecimento de fato como acontece. Não podemos aumentar em nada, nem divulgar fatos irreais, porque isso pode tirar a credibilidade do então noticiador, daquele que está transmitindo a notícia. Quem são os participantes do incidente? Nós tínhamos ali 6 ocupantes, né? Que estavam onde? Estavam dentro do elevador. Em que tempo? Quando aconteceu isso? Na última sexta-feira.
Com o elevador em movimento, qual foi a primeira impressão dos ocupantes? Eles estavam ali considerando o movimento, né, rápido demais para um elevador expresso. Certo que ele era veloz, mas o impacto estava muito grande, então eles desconfiaram daquele impacto. Os turistas não sabiam o que correspondia ao som clac, 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 que relataram ter ouvido. A que corresponde esse som? Aquele rompimento, aquele som, ele simbolizava, ele demonstrava o rompimento do elevador. Estava se entrando em ruínas, estava se quebrando. Qual trecho, questão de número 12, página 8. Qual trecho revela que todos estavam amedrontados? O que é que revela aí? Que estavam todos amedrontados. As 6 pessoas, então, dividiram o pânico de estarem despencando de uma altura nada desprezível. Cada um deles entraram nesse pânico. O elevador estava despencando, mas parou no 11º andar e o 12º andar. O que ou quem provocou a parada? O elevador parou porque a emergência foi acionada. Alguém acionou a emergência. Um amigo de um dos ocupantes fez uma crítica, o que ele considerou uma loucura. Escreva com suas próprias palavras. É pessoal essa daí, né, gente? Coesão textual é um mecanismo que, entre outras possibilidades, permite evitar repetições desnecessárias de palavras ou expressões por meio de substituições. Essa substituição pode ser feita de troca de uma palavra por um sinônimo, por exemplo. Que outras palavras foram usadas para evitar repetições exageradas? Equipamento, gabinete, edifício, né? Arranha-céus. Identifique as expressões que substituem expressões das 6 pessoas que estavam ali. Os 6 ocupantes, os turistas. No 4º parágrafo temos o grupo e no 5º todos os ocupantes. No último parágrafo é incorporado ao relato uma nova sequência descritiva. Que informações são apresentadas nessa descrição? Aí a gente vê a descrição do prédio, quando foi constituído, a sua altura e quanto à velocidade. As informações registradas nesse parágrafo são fundamentais para o entendimento do fato da notícia. Sim, são importantíssimas para esse fato, não é? Se você concluiu de uma informação do parágrafo final, poderia ser que uma informação do parágrafo final poderia ser excluída sem prejuízo de sentido. Acertou. Porque a notícia ela é escrita obedecendo às seguintes sequências: informação mais importante e as informações menos importantes. Essa estrutura no jornalismo é chamada de pirâmide invertida, que consiste em uma técnica pela qual as informações dispensáveis ficam no final da pirâmide. Isso facilita o trabalho do jornalista, pois ele precisa adequar o tamanho da notícia e, consequentemente, a quantidade de informações ao espaço destinado à diagramação do texto e, assim, se for necessário, cortar informações. Ele não precisa reescrever todo o texto, pode cortar as informações finais. Pirâmide invertida. As importantes: o lead da notícia, que é o olho que chama a atenção, as declarações e, por fim, os detalhes. A notícia. A notícia é um texto de relato de esfera jornalística, cuja função é informar, não é? É relativamente
curta, ou seja, a estrutura é em poucos parágrafos, deve apresentar um fato real e atual. Pode apresentar sequências descritivas em meio ao fato da notícia. Deve apresentar clareza, isto é, ser crítica de modo a não possibilitar diferentes interpretações, aquilo que eu digo, né? O noticiador ele não pode interferir, ele tem que usar de fato a notícia como ela é. Não deve conter a opinião do jornalista, viu? O fato notificado, ou seja, deve ser objetiva. Ok, minha gente? Então, hoje nós estamos encerrando a nossa aula, 7º ano. E lembre-se, antes de entrar em locuções adverbiais, nós vamos fazer a produção da notícia como conhecimento prévio. E aí, gente, nós vamos fazer ter uma produção de uma atividade que eu vou colocar no grupo do WhatsApp. Como é que vai ser? Como é que a gente vai fazer essa atividade? Que vai ser um café com notícia. Vocês vão trabalhar uma notícia juntando com uma pessoa para vocês estarem fazendo uma entrevistando essa pessoa sobre um determinado fato, sobre um determinado acontecimento.